A nossa mensagem hoje, o título dela é Colocando a Esperança na Fortaleza Eterna. Colocando a esperança na Fortaleza Eterna. Como eu falei para vocês, eu fui incomodado, Deus me incomodou de pregar essa série em Abacuque. E logo após aí as eleições, a gente sabia que ia passar aí mais um mês aí de tirinete, de agonia no juízo. E eu sabia então que era necessário, como pastor, pôr o nosso coração no lugar, para que o povo de Deus não se perdesse no meio dessa peregrinação. Irmãos, estamos passando por mais uma crise no mundo. Mais especificamente, o nosso país está enfrentando mais uma dificuldade. Assim como foi a pandemia, é triste saber que igrejas se perderam no período da pandemia. Pastores perderam o foco da batalha. Vocês lembram? Resultado da pandemia foi que igrejas fecharam. Igrejas se dividiram. Pastores desistiram do ministério. Outros irmãos nem voltaram para suas igrejas. Surgiram pastores aí na internet com pautas científicas, teorias da conspiração, pregações sobre cumprimento de profecias descontextualizadas. Levavam igrejas inteiras a decidir se iriam se vacinar ou não. Estou falando agora de algo muito distante, viu, irmãos? Alguns dizendo que era a marca da besta, outros dizendo que isso era colocar um imã, que o imã ficava colado no seu braço. Vimos barbaridades e muitos deixaram de pregar a verdade para virarem militantes da conspiração global ou contra esta conspiração. Nesse período que a gente passou, eu clamei ao Senhor por direção. Muito ruído, muito barulho, muita zoada, muita complicação. Conversando com as líderes da igreja, fui levado à direção de que Deus me chamou para pregar a palavra. E esta palavra faria tudo no coração dos homens, conforme apraz ao Senhor. Deus disse que sua palavra não voltaria vazia, e eu creio nisso. Muitos profetas foram chamados a se concentrar na pregação da palavra em suas gerações, falar o que está na boca de Deus, dizer o que Deus disse, calar onde Deus se cala. Sempre que eu me sinto confuso, irmãos, e que o ministério se torna difícil nesse mundo louco que nós estamos vivendo, no meio desse ruído, dessa guerra, dessas explosões de um lado para o outro, eu oro e me concentro na pregação. E quando eu sou tentado a me desviar, eu sempre retorno a esse texto que eu vou ler para vocês. E foi isso que eu aprendi na missão, que eu sou grato a Deus, que é o pregue a palavra, com homens de Deus que pensam exatamente assim. E que eu me espelho em muitos dos que têm ministérios que não podem ser conhecidos, mas que estão há anos, 30, 35, 40 anos pastoreando um povo, com vidas ilibadas. Homens que, como diz Hebreus, o mundo não vai valorizar, mas que Deus sabe que eles cumpriram a missão. E eles me ensinaram sempre a voltar para esse texto. E 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5, é o texto que eu retorno. Quando Paulo diz a Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra,
insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, não gostarão que isso seja pregado, ou acharão que é insuficiente pregar isso, entregando-se às fábulas, às conversinhas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, ou seja, equilibrado, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Abacuque é um profeta que eu me identifico, pois eu também caio em conflitos teológicos, tentativas de entender coisas que eu, mero mortal, não consigo. Eu questiono meu Deus, e Ele sempre responde por sua palavra. Eu sou grato por isso, porque ela é completa. Eu espero que no fim dessa pregação você consiga de fato entender porque eu falo tanto sobre colocar sua esperança no lugar certo, para não ser enganado. Vivemos em um tempo de guerra política, e o mais comum no meio de uma guerra são os ruídos do campo de batalha. Hoje, com as mídias sociais, esse ruído está ainda mais intenso. Não podemos, no meio do barulho das explosões, perder o nosso foco, nossa missão. Como Paulo também disse, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, participe dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Por esse motivo, eu vou continuar focando no meu chamado à pregação da palavra. Eu não fui chamado a militar politicamente como pastor. Eu fui chamado para militar pela mensagem do Evangelho de Cristo. Tornar essa mensagem conhecida aos homens. Como cidadão, eu emito a minha opinião de cidadão. Você também pode numa democracia. Afinal de contas, é democracia. Mas, acima de um cidadão do Brasil, eu sou um cidadão do reino de Deus. E eu fui chamado como arauto desse reino. Meu chamado é superior a qualquer militância política atual. Você pode se posicionar livremente, com equilíbrio e sensatez, mas eu preciso mostrar a todos que a minha milícia é celestial, não é terrena, é pregar a palavra. Certa vez Lutero foi perguntado como é que ele realizou uma revolução tão grande como foi a Reforma Protestante. Ele respondeu: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Billy Graham foi questionado sobre não querer se candidatar como político, e ele disse: como eu me rebaixaria de arauto do Rei Eterno para presidente dos Estados Unidos? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, pois se fosse deste mundo, os meus anjos, os meus guerreiros, estavam aqui para me proteger. Parafraseando Jesus. Não estou dizendo que devemos desprezar nossa cidadania terrena, pois devemos votar como cristãos e contra pautas anticristãs de governo. Mas não afirmo que determinadas posições são santas ou determinadas pessoas são perfeitas. Perfeito somente Cristo. Nós precisamos ter cuidado, porque eu tenho visto excessos de pastores por um tipo de idolatria política atual, um tipo de esperança na redenção do Brasil por meio da política. Isso não é o alvo, é um caminho perigoso, pois devemos dar a César sim o nosso voto, e votar como sal e luz do mundo, mas precisamos dar o nosso coração e a nossa esperança a Deus. As paixões políticas ganharam um status de idolatria no coração, e muitas vezes a busca pela justiça de Deus pode nos fazer começar a lutar com as armas erradas. Vote como cristão contra ideologias, mas não perca-se no meio da batalha. Os irmãos fizeram um corte da minha mensagem passada, e eu acho que eles estão vendo que deu dando rebuliço, já deu mais de 5.000 visualizações. E
um pastor de uma determinada igreja entrou em contato comigo, um cara lá do Pará, vou dizer o nome da igreja para ninguém ficar achando que é a igreja. O cara me chamou de filho do demônio, falso profeta. Satanás está batendo palmas para você. E ainda bem que eu não moro próximo a você, senão você ia ouvir poucas e boas. Olha a que nível nós chegamos na doença. Eu entrei no perfil do cara, pasmem, pastor, vota em quem? No Salvador do Brasil. Não estou culpando a pessoa, ele não tem nada a ver. Presidente, que Deus abençoe a vida dele. Não tem nada a ver com a atitude do cara. Mas o cara é um idólatra. Perdeu a missão dele. Perdeu o caminho. E eu tenho pena da igreja de um cara desse. Meus irmãos, no meio desse conflito, o livro de Abacuque, ele é perfeito para esse momento. Porque a resposta que Abacuque recebe, diante do clamor dele, mostra que o que Deus faz é muito maior do que o que você possa imaginar com sua mente limitada, ou com sua estratégia. Nele sempre você pode esperar algo maior e melhor. Faça a sua parte como cidadão, mas não deixe seu coração se perder quando o conflito acontecer. Não se envolva nas coisas dessa vida, para você não desagradar aquele que te chamou. Vamos contextualizar, para a gente dar continuidade? O que é que aconteceu aqui com Abacuque? Abacuque percebe a corrupção de sua nação. A sua nação está distante do Senhor. Abacuque clama pela justiça divina, diante do cenário de corrupção, maldade generalizada do seu povo. Isso a gente viu na mensagem passada. Deus então responde a Abacuque dizendo que fará uma obra como prometida em sua aliança. A aliança que ele fez com Israel. Ele castigaria o seu povo por meio de uma nação ainda mais cruel. Foram mais de 1000 anos de profetas, sendo chamados talvez de filhos do diabo. Vale Jeremias, até jogado no poço, coitado foi. 1000 anos de profetas clamando pelo arrependimento do povo e sendo zombados, sendo mortos, apedrejados, perseguidos. Mas Deus então mostra que o tempo do juízo chegou para seu povo. Abacuque então fica perplexo com o que ouve e se pergunta por que um Deus santo permitiria que os justos fossem perseguidos pelos ímpios, pois Israel era o povo de Deus. O que Abacuque estava considerando aqui era que, apesar do pecado do povo de Israel, eles ainda eram a nação do Senhor, o povo escolhido, os descendentes da promessa. Mas surge na mente dele uma confusão teológica, que toma conta do coração de Abacuque sobre como um Deus santo poderia julgar seu povo com um povo ainda mais ímpio, dando poder aos ímpios para perseguir o seu povo. É aqui que o evangelho é completamente desnudado diante dos olhos de Abacuque, e que torna esse livro o ponto nevrálgico, isso é a palavra de domingo, o ponto-chave da revelação do que Deus vai fazer por meio de Jesus. Abram suas Bíblias em Abacuque capítulo 2. Diante desse cenário de corrupção, diante da resposta de Deus que faria algo que Abacuque não esperava, Deus então, ele pronuncia o seu juízo sobre sua nação. Abacuque entra num conflito teológico dizendo: como pode? Não, Deus, o Senhor não pode resolver esse problema assim. Deus então, ele começa a revelar a sua vontade para Abacuque, para dar descanso ao coração dele. Abacuque capítulo 2, do verso 2 ao verso 5, Deus diz assim: o Senhor me respondeu e disse. Lembrem-se que em Abacuque capítulo 2, verso 1, Abacuque terminou a primeira parte do livro dizendo assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha
queixa. Abacuque ficou vigiando, orando e olhando para o alto para esperar a resposta e a explicação do Senhor. Deus então responde no capítulo 2, no verso 2: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão. Deus vai dar uma visão a ele. Torne-a bem legível sobre tábuas. Escreva de tal forma que todos entendam. Não somente isso, ele continua dizendo: para que possa ser lida até por quem passa correndo. Ou seja, trazendo para a modernidade, escreva no outdoor. Escreva no outdoor o que eu vou te dizer agora, Abacuque, devido à tamanha importância do que eu vou te revelar. Os seus olhos não conseguem contemplar o que eu estou fazendo. O seu coração está confuso, sem conseguir entender a minha obra. Mas eu vou te dar uma visão. Escreve de tal modo que qualquer um possa ler, até quem passe correndo possa enxergar quão grande obra eu farei. Verso 3: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Isso é uma expressão profética que se refere a um tempo específico futuro para cumprimento de algo extremamente importante na obra da redenção. Então essa é uma expressão, está para se cumprir num tempo determinado. Ou seja, é algo que eu determinei de modo extremamente importante. Num tempo determinado, essa visão vai se cumprir. Que visão? Ela se apressa para o fim e não falhará. Outra expressão profética. Ela vai ser rápida, porém parece demorada, mas direcionará o mundo para o fim, apesar de muita gente não perceber que o fim está próximo. Ele está falando aqui de algo muito importante. Ele continua dizendo: mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Verso 4: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ele está falando sobre um tal de Ele. Este Ele está se referindo à nação dos caldeus. Ele está julgando o orgulho, a arrogância e a vaidade dessa nação poderosa. Mas ao mesmo tempo, vocês vão perceber que Deus encerra todas as pessoas debaixo dessa condição. A profecia parece se referir somente ao orgulho da nação dos caldeus, mas o juízo de Deus é sobre todos. E diante do juízo de Deus, o justo viverá pela sua fé. Nós temos aqui, irmãos, a pérola do Evangelho no Antigo Testamento. É uma afirmação profética importantíssima para o cumprimento da promessa do Senhor. Aqui nós temos o coração da revelação do Evangelho, e que por isso, esse texto ele é amplamente usado pelos apóstolos no Novo Testamento. A gente vê essa aparição em vários contextos. Eu quero trazer aqui algumas aplicações que o apóstolo Paulo traz desse texto aqui, para vocês observarem que o juízo de Deus contido em Abacuque não se refere somente aos caldeus, mas à obra que Deus fará. Isso fica muito claro quando nós chegamos no verso 20 do capítulo 2, e a gente vai pular para o verso 20 e fazer uma lida desse verso, só para vocês entenderem para quem Deus está direcionando o seu juízo. Do verso 6 até o verso 19, é citado as diversas atitudes pecaminosas dos arrogantes e dos orgulhosos, dos vaidosos e dos idólatras. E no fim, após proclamar os seus juízos sobre as ações dos ímpios,
Deus termina o seu juízo sobre os ímpios, que poderia fazer você finalizar dizendo, esses caldeus são terríveis mesmo. Ele termina a proclamação do seu juízo no verso 20, dizendo, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando a gente vai lá para Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17, a gente vê Paulo aplicando esse texto. Obviamente a aplicação desse texto para Paulo é inspirada, as minhas aplicações não são. Então vamos olhar a aplicação de Paulo, para você não achar que é apenas uma opinião minha. Paulo diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, do judeu e do gentio, daquele que não é judeu, qualquer nação. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Abacuque clamou por justiça. Deus disse, enviarei minha justiça. De que forma essa justiça é enviada? Pelo evangelho. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Você compreende o poder que o evangelho tem para transformar. É por isso que ele continua dizendo, como está escrito no verso 17, o justo viverá por fé. Quando a gente vai avançando no texto de Romanos, o apóstolo Paulo ele vai descrevendo a perversidade humana em todas as dimensões. Quando ele diz que os homens suprimem a verdade em nome da injustiça, cometem iniquidade, cometem injustiças, cometem atos terríveis. Mais para frente, em Romanos capítulo 2, do verso 1 ao 4, Paulo, ao aplicar esse texto, ele diz o seguinte, por isso, por todas as razões que ele deu atrás, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Mas eu sou judeu, não importa. Mas eu nasci num lar cristão, não importa. Mas eu tenho sangue de rico, não importa. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mais à frente, no capítulo 3, no verso 9 e 10, o apóstolo Paulo, finalizando a aplicação de Abacuque, ele diz, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Em Romanos capítulo 3, verso 26 e 27, Paulo volta o seu canhão teológico para o orgulho judaico. E ele dizendo, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Uma outra aplicação que Paulo dá a esse texto está lá em Gálatas capítulo 3, verso 10 ao 13, quando ele diz assim, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei vem e revela a justiça de Deus, a lei vem e revela a santidade de Deus, e todos os homens diante da lei são culpados, são imperfeitos, são injustos, são orgulhosos, são vaidosos, são arrogantes. Maldito todo aquele que não pratica toda a lei. E ele continua dizendo, e é evidente que pela lei
ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Aquele que observar a lei do Senhor poderá viver pela fé através dessa lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O escritor de Hebreus faz uma outra aplicação, lá em Hebreus capítulo 10, do verso 35 ao 39, quando ele diz o seguinte: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam preservar, para que, havendo feito a vontade de Deus, ou seja, vivido como Deus te chamou para viver nessa geração, vocês alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Paulo, aplicando a Abacuque, está dizendo a Abacuque aquilo que está dizendo a nós. Abacuque, as circunstâncias vão piorar. Deus está realizando uma obra no mundo. Deus está realizando uma obra em sua nação de Israel. As coisas, Abacuque, não serão da forma como você espera. As coisas não serão da forma como você entende, Abacuque. Mas Deus, como eu vou viver em um mundo assim? Abacuque, eu estou julgando as nações, eu estou julgando os povos, eu estou julgando as pessoas, todos estão debaixo do meu juízo, mas há salvação para aquele que crê na justiça que vem pela fé. Aquele que crê e viver, e andar, e peregrinar, e avançar por meio de sua fé, e por meio da confiança do que o meu filho fez e está fazendo nesse mundo, viverá por sua fé, preservará a sua alma. É aqui que a gente volta para Abacuque, capítulo 2. Do verso 6 ao verso 20, Deus está proclamando os ais de juízo. O que são os ais de juízo? É quando Deus diz: ai daqueles, isso. Ai daqueles que fazem isso e isso. Deus então proclama os ais de juízo sobre os caldeus. Mas no fim, no verso 20, Deus coloca todos os seres humanos igualmente condenáveis e diz assim: enquanto Deus está proclamando os juízos, e talvez os judeus olhassem para a fala de Deus e dizendo: é isso mesmo, Deus, é isso mesmo, derrama tua ira sobre eles. Aí Deus diz: cale-se toda a terra, pois eu estou falando. Cale-se. Não há um justo, não há um sequer, não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. O juízo que eu vou derramar sobre esse mundo, eu derramarei sobre toda a humanidade. Somente aquele que acreditar no que eu estou fazendo e confiar no que eu estou fazendo, salvará a sua alma da perturbação que virá sobre esse mundo. Meus irmãos, eu não estou te dizendo isso porque no dia 30 vai vir perturbação do anticristo sobre nós. Estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você que se em uma eleição a igreja está assim, imagina quando o anticristo estiver perto de se manifestar. Quantas pessoas vão se perder no desespero, na angústia, na ansiedade, na depressão, na loucura. Quantos vão até entregar seus irmãos como
eu ouvi o rapaz dizendo: ainda bem que eu não moro perto de você. Talvez eu fosse declarado alguém contrário ao governo. E talvez eu fosse preso por isso. Porque na mentalidade de uma pessoa dessa, Deus está ali. E eu estou contra aquilo, então é sinal de que eu estou contra Deus. Vocês entendem o perigo disso? Vocês entendem como isso é delicado? Porque o anticristo, quando se levantar sobre o mundo, ele vai chegar dizendo assim: eu sou o capiroto, venham me adorar. Não. A Bíblia diz que o diabo se disfarça em anjo de luz, para enganar, se possível, até os escolhidos. A Bíblia diz que os falsos profetas fazem milagres grandiosos e que no fim dos tempos eles chegarão diante de Jesus e dirão assim: mas nós expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Eles usavam o nome de Jesus. Sabe qual a diferença de quem usa o nome de Jesus para quem adora Jesus? Quem adora Jesus vive uma vida diferente. Ele não usa Jesus para prosperar. Ele exalta Jesus. Ele põe Cristo no devido lugar. Ele não usa Jesus. Então não é sinal de santidade de seu ninguém. E nós não podemos vender a nossa alma tão facilmente, meus irmãos. Diante de um pirulito que alguém oferece, a igreja vende a sua alma. A igreja é a consciência do Estado. A igreja é aquele amigo chato, que sai até com os outros, enquanto os outros estão bebendo, ele está dizendo: ei, abre o olho, ei, meu caro, ó o excesso. Ele é amigo do cara, mas ele está o tempo inteiro chamando a atenção e dizendo: olha a consciência, olha a consciência, olha a consciência. Isso é a igreja. Ela não está tão distante, de modo que não seja ouvida, mas ela não está tão perto, de modo que seja comprada. Precisamos ser cautelosos, precisamos ser sábios, precisamos lançar sobre Deus as nossas esperanças, ouvir dele a nossa direção. A palavra de Deus nos guia, nos direciona, nos aponta. Deus, ao manifestar os seus ais, ele diz lá no verso 12 a 14, olha o capítulo 2, o verso 12 a 14, capítulo 2, 12 a 14. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Meus irmãos, uma nação que fundamenta uma cidade no pecado, que fundamenta uma cultura na barbaridade, que fundamenta uma cultura no assassinato de crianças, uma nação dessa não vai prosperar. Uma nação dessa é abominável aos olhos de Deus. É óbvio isso. Mas eu não preciso dizer para um crente o que implica uma nação que fundamenta-se com base no pecado, na corrupção, na maldade e na perversidade. São implicações bíblicas. Se eu prego contra a injustiça, se você tiver o mínimo de inteligência, você vai saber como aplicar isso na sua vida, no seu emprego, na sua escola. Um jovem crente vai saber qual é a implicação da mentira. Cola. Você está colando na escola? Então você é um mentiroso. Você está pecando. Essa é a implicação. Filhos que desobedecem pais, é a implicação da palavra. Então o que eu preciso fazer é pregar a palavra, para que os homens abram seus corações e suas mentes, e as implicações dessa verdade façam diferença para você, na sua família, no seu casamento, na educação dos seus filhos, na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, em qualquer lugar. É por isso que Lutero disse: eu não fiz nada, a palavra fez tudo.
Mas os pastores não pregam mais a palavra, por isso que eles precisam pegar na mão do povo e dizer assim: gente, preto é preto e branco é branco, porque eles não deram discernimento aos crentes. Eles não ensinaram os crentes a serem adultos, tem que dar leite para os bichinhos, porque eles são incapazes. Porque os pastores não pregam a palavra. Uma convicção eu tenho, vocês sabem ser cidadãos. Quem ouve a palavra, quem ouve a pregação, sabe ser cidadão. Quem ouve o evangelho sabe o que é pecado, sabe o que é injustiça, sabe o que é perversidade, sabe todas essas coisas. Porque a palavra faz isso. E é essa a missão que Deus espera que Abacuque faça. Abacuque, ao se desesperar, Deus disse: espera aí, Abacuque, calma. Tem um caminho, a fé. Descansa o coração. A fé é o caminho. No verso 14, quando ele diz, no verso 12, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus permite que as nações trabalhem, se acabem para fazer o céu na terra, tudo isso para jogar no fogo depois do seu juízo, porque as boas obras dos homens são trapos de imundície para Deus. Toda e qualquer boa obra que não seja feita no evangelho não serve, porque não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há um governo que se levante, que seja transformador da nossa nação no evangelho, que não seja o evangelho. Eu tenho certeza que se os pastores estivessem pregando o evangelho de Cristo há anos nessa nação, como deve ser pregado, eu tenho certeza que o sistema de corrupção, que um determinado partido corrupto de bandidos que estão querendo se eleger, estariam afundados, porque a própria nação iria vomitar pessoas assim. Estou dizendo que ia aparecer gente perfeita, mas uma nação que conhece o evangelho, ela iria abominar a presença de um criminoso num púlpito eleitoral. Mas sabe o que acontece? Os pastores não querem pregar a palavra. Alguns deles estão entregando-se a projetos de poder, porque eu consigo para você e você consegue para mim. Eu ando do teu lado e tu abre uma vaga para mim. Eu estou do lado de fulano de tal, sou o pastor mais importante do Brasil. Não se engane, meus irmãos. Não se enganem. Porque o verso 14 diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Entenda uma coisa, o Brasil hoje pode não conhecer Jesus como deveria, mas um dia o mundo inteiro verá com seus próprios olhos quem Jesus é. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, uns para condenação, outros para salvação, mas todos verão o que o evangelho é, o que é o juízo de Deus, o que é a justiça de Deus, e somente aqueles que esperaram nisso sobreviverão diante da ira divina. Por isso, o maior bote salva-vidas que você pode jogar para alguém é pregar o evangelho para ele. Porque o perigo para esse mundo não são seus ditadores. O que as pessoas deveriam temer não são os projetos de poder, não são os ditadores. O que esse mundo deveria temer chama-se Jeová. Deus, aquele que diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O verso 18, o verso 19 diz assim: para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira acorde e à pedra muda levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O pecado da idolatria
É aquele pecado em que os homens colocam fora de Deus as suas confianças, fora de Deus as suas paixões, fora do plano divino as suas esperanças. Isso é idolatria, gente. É fato, é claro que não tem ninguém se ajoelhando na presença de homens. É óbvio que não tem. Estamos loucos não. Mas tem muita gente apaixonada. E tem muito mais paixão para fazer propaganda política do que pregar o evangelho para as pessoas que estão se perdendo. Se toda essa energia, por causa do medo do comunismo, fosse jogada por causa do medo do inferno, ninguém seguraria o Brasil. Não estou dizendo que você não tem que pensar no futuro da sua nação. Tem que pensar. Seja inteligente, seja estrategista, exerça sua cidadania com sabedoria. Mas tema mais o inferno, tema mais o juízo de Deus. Ponha no lugar certo suas esperanças. Porque o verso 20, ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque, com o seu coração angustiado, ele ouve que Deus fará uma obra impensável para ele. Ele se angustia ainda mais. E ora, e clama, e espera que o Senhor responda a ele. E a resposta de Deus é ainda pior, mas com esperança. A resposta de Deus é: vai ficar pior, Abacuque. Sabe por quê? Porque o meu juízo não é sobre os caldeus. O meu juízo não é sobre os judeus. O meu juízo é sobre todos os seres humanos. Mas, apesar disso, tem uma alternativa. Tem uma arca. Tem uma saída. O Evangelho. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diante dessa resposta, Abacuque louva ao Senhor. Abacuque, ele põe o seu coração de novo no lugar. As circunstâncias da nação não mudam. Os caldeus continuam amedrontando os judeus. Os caldeus invadem a nação e cometem atrocidades contra o povo. Mas Deus diz: eu pouparei os meus justos pela fé. Abacuque capítulo 3, verso 1 a 19, Abacuque então ele termina o livro com uma oração cantada. Isso é um livro lindo, porque ele termina com uma música. Abacuque começa o livro desesperado, angustiado com a violência de sua nação. Ele começa o livro dizendo: Deus, o Senhor não está vendo a maldade, faz alguma coisa. Aí Deus diz: eu vou fazer isso. Não, isso não, como é que podes, um Deus santo, fazer isso? Não estou entendendo. Aí Deus diz: eu farei, pois não há um justo nenhum sequer. Cale-se diante de mim toda a terra. Todos são perversos, Abacuque. Todos são maus, Abacuque. Todos são orgulhosos, Abacuque. Todos são idólatras, Abacuque. Até o mais bem intencionado é um ídolo, é um idólatra, Abacuque. O meu juízo será derramado sobre toda a terra, mas tem uma oportunidade, tem uma chance. Escreve com um outdoor para que até o que passe correndo saiba. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escreve isso no outdoor, Abacuque. Isso é o Evangelho, Abacuque. Se concentra e continua pregando o Evangelho, Abacuque. Se concentra no meio da angústia que vai vir sobre a tua nação, no meio da dificuldade que vai vir sobre o povo, no meio dos ruídos entre caldeus e judeus, no meio de toda a confusão, Abacuque, se concentra na fé. Se concentra na fé, Abacuque. Se concentra no Evangelho, Abacuque. Se concentra no que eu estou fazendo, Abacuque.
E Abacuque então ele finaliza dizendo, capítulo 3, verso 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Como eu queria ter ouvido essa música em hebraico, saber hebraico para ouvir. Mas ele diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele declama a primeira estrofe da sua música dizendo: Senhor, aviva a tua obra, aviva o coração do teu povo, traz o teu povo para o eixo, Senhor. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, para que os homens conheçam o teu nome, para que toda a terra saiba da tua existência, saiba que o Senhor, é o Rei, é o soberano, é o santo, é o justo e justificador de todo aquele que tem fé. Senhor, não esquece de derramar avivamento sobre o teu povo, porque no meio da angústia o teu povo precisa de fé, no meio da dificuldade o teu povo precisa crer, no meio da batalha o teu povo precisa olhar para os montes e dizer: de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isso que o povo precisa ouvir, Senhor. O povo precisa saber que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor e no que o Senhor está fazendo. Então aviva a tua obra, Senhor, para que os homens conheçam o Evangelho que salva. Aviva a tua obra, Senhor, para que os homens saibam que não há um justo, nenhum sequer, não há um que busque a Deus, para que os homens temam muito mais a tua ira do que qualquer nação, do que qualquer ideologia, do que qualquer pensamento, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor, para que o teu nome seja conhecido. E ele começa a descrever a ação de Deus agora, a ira de Deus agora. Olha a imagem que ele descreve, que imagem assustadora. Ele continua dizendo: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, e raios brilham de sua mão, o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a pestilência segue seus passos, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cussã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés a cabeça, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. O juízo de Deus virá contra os ímpios, e os justos viverão pela fé. É aqui que Abacuque termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira,
Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Ele finaliza o livro cantando esperança. Ele começou angustiado nesse livro e terminou cantando sua esperança. Eu não posso, meus irmãos, privar vocês da esperança, que excede todo o entendimento. Eu não posso transformar isso aqui em palanque para ninguém. Eu não posso privar vocês da fé que excede todo o entendimento. Eu não posso privar a Igreja Batista da Graça daquilo que eu tentei entregar na pandemia para vocês. Eu não posso me perder em teorias conspiracionistas. Eu não posso desviar o foco da missão que Deus me deu, que foi pregar a palavra. Prega a palavra, e a palavra fará tudo. Continuo pregando a palavra aqui, prego a palavra na internet, prego a palavra onde eu for convidado. Quero gastar a minha vida inteira pregando essa palavra. E um dia, diante do meu Senhor, Ele vai me perguntar: você pregou minha palavra? Você privou aqueles que te ouviam do Evangelho? Eu vou dizer, espero dizer, não, Senhor. Em nenhum momento eu privei os homens de terminarem suas vidas cantando como Abacuque. Porque muitos começam angustiados, mas quando eles ouvem que o justo viverá pela fé, eles terminam cantando. Você pode ter vindo para aqui angustiado com o futuro do Brasil. Você pode ter vindo para aqui angustiado com o futuro da tua família. Mas o justo viverá pela fé. E é isso que vai fazer você saindo daqui cantando. Que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, mas a nossa salvação está no Senhor. Abacuque, ele entende que o Evangelho é a única solução. Será que Abacuque estava quase se perdendo? Quase perdendo o foco de sua missão? Apenas inferência minha. Mas ele foi lembrado do que Deus estava fazendo no mundo. E Deus sabe o que faz. O mundo está em guerra, as nações cometem injustiças, os governos são corruptos, porque todos estão e estarão debaixo do juízo divino. Israel foi levado ao cativeiro. Deus disse a eles que eles deveriam aceitar esse castigo e tentar viver uma vida santa no meio dos babilônios, construindo casas e vivendo normalmente, até que se cumprisse o propósito que o Senhor tinha para eles. Isso foi o que aconteceu com Israel. Nós não somos Israel, calma, guarda o teu coração. Mas Deus está fazendo uma coisa nessa nação, isso eu tenho certeza. E no lugar de nós acharmos que Deus está fazendo e tentar dar uma forcinha para Deus, devemos nos voltar ao Evangelho e dizer: preguemos a palavra, e a palavra fará no coração dos homens que eles sejam cidadãos conscientes, identifiquem a perversidade e fujam da maldade. Diante do conflito do coração de Abacuque, Deus disse: estou fazendo a minha obra, meu servo, tudo se cumprirá. O que você precisa fazer é viver para a minha glória e confiar no que eu estou fazendo. O movimento das nações e dos governos são apenas propósitos do Senhor. Nós somos responsáveis por testemunhar nessa geração. Você é responsável por testemunhar. Devemos fazer uso da nossa cidadania, como Paulo fez. Paulo, como romano, ele pediu, ele disse: epa, eu sou romano, quero meus direitos. Isso não está errado. Você fazer uso do seu direito como cidadão é correto. Não é mau testemunho fazer uso do seu direito como cidadão. Em uma democracia você tem direito para pensar, para escolher, para refletir. Não é uma teocracia em que eu determino onde você vai votar. Não é assim.
A minha missão é pregar os princípios da palavra, e você faz com esses princípios o que você quiser, e Deus vai cobrar de você. Eu sei que é uma linha tênue e complicada, mas devemos continuar pregando que o justo viverá pela fé, meus irmãos. Não podemos nos perder, meus irmãos. Estamos aqui para receber pessoas de qualquer ideologia política, pessoas que têm problemas com homossexualidade, pessoas que têm problemas com drogas, pessoas que têm problemas com diversas ideologias. Nós estamos aqui para recebê-las de braços abertos e dizer assim: você veio assim, mas não permaneça assim. Não porque eu quero que você entenda uma ideologia minha, não que eu quero que você entenda uma forma minha, mas eu quero que você entenda a palavra e ela mudará seu coração. Como vai ser difícil, irmãos, as igrejas, depois desse período, as igrejas receber pessoas. Será que a gente vai ter que ficar ali na porta pedindo título de eleitor e perguntando em quem a pessoa votou? Pelo amor de Deus, que loucura! Como estamos perdidos, como nós mudamos o foco. E aí, quando eu falo isso que eu estou dizendo para vocês, eu falo na internet, o que eu escuto de alguns, filho de Satanás. Se tivesse um poço, o cabo morasse, podia me jogar dentro do poço. Porque você dizer assim, no lugar de pedir voto, prega a palavra. Miserável, você não sabe o que está acontecendo no nosso país, seu miserável, filho de Satanás, filho de Belial, você vai... Peraí, cara, eu estou dizendo para pregar a palavra. Não é bem assim, não é bem assim, não é bem... Peraí, cara, qual é o chamado da igreja? Essa loucura do mundo, Batista da Graça, não tem que tomar conta da gente, não. Eu lembro, no período da pandemia, tinha irmãos que chegavam para mim e diziam: pastor, me disseram que a vacina é marca da besta. Aí eu fui, sentei com toda a paciência com o irmão. Aí disse: vamos aqui para o texto bíblico, meu irmão. Olha aqui o que o texto está dizendo. Não, mas é porque eu vi uma pessoa dizendo isso, e o crente que se vacinasse ia estar pecando contra Jesus. Não, meu irmão. Mas é um pastor que tem muitas visualizações. Ele pode ter 1 bilhão. Ele pode ter o que for. A palavra é o esteio, a palavra é a âncora que nos mantém firmes no meio das tribulações, das angústias, das perseguições, das dificuldades. Os diáconos lembram que numa reunião eu falei para eles, eu disse: olha, eu não quero aqui dentro da igreja aquela ideia de que quem está em casa tem menos fé do que quem está na igreja. Vocês lembram, diáconos, que a gente falou sobre isso? Acho que eles lembram aí. Pode perguntar a eles que eles vão confirmar. Eu disse: eu não quero, aqui dentro da igreja, que a gente tenha isso. Ah, quem está em casa é porque não tem fé. Quem está aqui é porque tem mais fé. Não! A gente vai dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de César. O povo brigava em Coríntios por partido de pastores. Depois foi por fica em casa, hashtag a saúde vence, hashtag para... Pelo amor de Deus, quanta loucura! E eu lembro que eu vim aqui e eu bati o pesado contra essas idolatrias. E eu posso estar enganado, mas eu via gente assim, ó. Assim. E eu vou continuar. Louvado seja Deus, porque a Batista da Graça sobreviveu. Está todo mundo aqui, graças a Deus, firme e forte. E olha que essa pandemia foi 2 anos, agora é 1 mês só. E eu vou continuar batendo, e a gente vai passar esse moído aí a salvo, como igreja. E aí vai vir outro aí, viu, gente? Prepare. Eu digo assim a Eli, tu fica só aí olhando que tu por enquanto está no step. Quando Deus te chamar, meu amigo, regaça as mangas e vem-te embora, para suar. Porque o mundo está louco.
As mídias sociais estão enlouquecendo, tirando a sanidade mental das pessoas. Larga essa miséria desse celular e vai ler a Bíblia, meu irmão, porque o justo viverá pela fé. Vai fazer isso. Dá a tua opinião, vai lá e diz, eu vou votar em fulano, eu vou fazer isso. Vai lá, é democracia. É democracia, você pode fazer. Eu não vou fazer não, porque eu não quero ninguém olhando para mim e dizendo assim, pastor está pedindo voto para fulano, deve ter um esquema lá. Eu não tenho esquema com ninguém, meu esquema é com Jesus. Aí meu esquema com ele é forte, quero que continue sendo. Esse é o alvo. Esse é o foco. O justo viverá pela fé. Paulo, ele diz, não se embarace, não se atrapalhe, não se confunda com as coisas dessa vida, desse século, dessa esperança, não. Faz a tua parte, seja consciente, seja cristão, seja sal e luz, seja sábio, mas não ponha a tua esperança nisso, não se apaixone, joga essa paixão em Jesus, joga essa vontade no Evangelho, vamos correr atrás de almas. Um familiar meu me falou que o grupo da família se desfez. Tem um familiar meu no grupo da família dele, né? Na minha família, graças a Deus, a gente está tranquilo. Mas eu acredito que vocês devem ter grupos de famílias aí que já devem ter se desfeito. O Natal está chegando aí, viu? Vai ser peru voando para tudo quanto é lado. Peru, faca. Por que vocês estão assim? Porque o miserável votou em fulano. Porque ele votou... Eu não quero a igreja assim não, pelo amor de Deus. Não. Nosso alvo é outro, nosso foco é outro. Então que Deus nos ajude, irmãos, a passar por isso. A olhar a fé. Se você tem gente aqui nos visitando, tem uns irmãos aqui que são mais antigos. Olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. E alguns vão se escandalizar com o que eu vou dizer agora. Se você vota na direita ou na esquerda, eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Não importa quem você vote. É claro que o seu voto vai dizer um pouco do que você espera ou acredita, é claro. Ou despreza, ou faz de conta que não vê. Mas eu continuo amando você. Já teve irmão que chegou para mim, pastor, você vai votar em quem? Aí eu digo, para que você quer saber? O voto é secreto. Eu tenho até a minha irmã estava com a bandeira do Brasil, né? Aí eu fui pegar a bandeira do Brasil. Aí minha irmã foi e tirou a foto. Eu estava na casa dos meus pais, né? Brasil! Aí ela foi e tirou a foto e disse, vou postar no Facebook, pastor bolsonarista. Eu digo, não poste não, pelo amor de Deus, que eu quero paz na minha vida. Porque hoje, se você tiver com a bandeira do Brasil, você já é taxado. Existe uma doença nesse mundo atual. Então, vocês vão ver, eu evito o máximo me posicionar. A missão que eu faço parte, a missão de pregar a palavra, eles me orientaram, me pediram, olha, cuidado com seus posicionamentos, porque no futuro pretendemos enviar você em alguns países. Aí existem sistemas de inteligência nesse país que vão aonde para saber quem tu és? Aí disse, pastor foi e não voltou, por quê? Então tem que ser mala, meu irmão. Eu não vou impedir de ir lá e treinar um pastor que está lá num contexto de perseguição e abençoar a vida dele, porque eu fiquei gritando, Eita, faz o L. Você é inteligente, gente. Não sei. Então vocês entendem a minha situação qual é? Agora você vai lá, faz o teu L, faz o teu mito, vai lá. Agora, não pareça ridículo não, porque isso vai falar muito da tua fé também, tanto de um extremo quanto do outro. Então, a Bíblia diz assim, seja sóbrio, é isso que a Bíblia diz, seja sóbrio.